Tá no ar o Cuidando de Você, mais uma oportunidade para a gente falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o programa que presta serviço, mais um, aqui na TV Rio Doce, de segunda a sexta, às 6h30 da noite. E também temos as reprises, segunda, terça e quarta, meio-dia e 10, logo após o programa Júlio Avelar. Estamos na TV, também estamos nas mídias online, as mídias digitais. No nosso Instagram você tem sempre as chamadas, tem os cortes, tem também no YouTube, no nosso canal do YouTube, nós temos lá os programas à sua disposição. Só você rever, se você viu, se pegou pela metade, vai assistir na íntegra. Não viu? Você vai ver completamente o programa que a gente apresenta aqui na televisão. E aproveita, te faço um pedido, compartilhe as lives. Anda compartilhando tanta coisa que não deve aí, né? Até fake news, por que não compartilhar coisa boa, informação útil? Então eu falo, compartilhe Cuidando de Você sem moderação. Cuidando de Você hoje vai falar sobre a nossa pele. Vai falar principalmente nesse período do ano em que as temperaturas baixam mais. A Valadares não faz frio, né? A temperatura baixa. Né? Mas estamos já no nosso inverno. E por isso a gente tem que saber que cuidados nós devemos tomar com a nossa pele nesse período do ano de temperaturas mais baixas, não só baixas, né? Mais seca também. Por isso, nós convidamos aqui a biomédica Daniele Altera, que retorna ao nosso programa para falar sobre esse tema. Daniele, muito obrigado por retornar ao nosso programa, por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite mais uma vez, muito bom estar aqui novamente. E falando de um assunto que eu gosto tanto, né? De cuidado de pele, gosto de cuidar de pessoas, mas a pele eu acho que ela retrata tudo que você é e tudo que você sente. Porque tudo que o nosso corpo está em disfunção aparece na pele. Então, você consegue perceber a desidratação na pele, você consegue perceber nível de estresse de uma pessoa na pele, ansiedade, tudo aparece no seu corpo. Então, eu acho que assim, o cuidado com a pele já te mostra que você precisa cuidar não só de fora, mas a partir de dentro também. E você falou algo interessante que as pessoas acham, né, que temos que preocupar muito com o nosso coração, com o nosso pulmão, nossos rins, né, nosso fígado. Tudo bem, tem que cuidar, sim, claro, mas a nossa pele também é um órgão, não é? E parece que é o maior do corpo, né? É o maior do corpo. Né? Então, nós temos que cuidar. E às vezes a gente não pensa nisso. Porque não é só a questão estética, porque aparece, é o que a gente vê. E as pessoas, não, a pele é questão estética. Não, é a saúde. Por isso estamos aqui falando de saúde no Cuidando de Você, da nossa pele. Né? E a própria Daniela disse a importância dela. Ela tem importância para poder regular a temperatura do corpo, tem importância para a gente ver se tem uma coisa errada com a gente ou não. Né? E muita coisa pode acontecer com a nossa pele. Né? Então, a gente, no verão, se fala muito, né? Porque no verão tem o câncer de pele, é que todo mundo fica preocupado, todo mundo fica chamando a atenção, mas no inverno também temos que ter as nossas preocupações. Né? E a pele, nesse período mais frio, muitas pessoas, para começar a falar em relação ao verão, ao sol, por exemplo, em comparação, no período mais frio as pessoas pensam, não, está bem fresquinho, Valadares, por exemplo, está bem fresquinho, né? Não está aquele calorão, o sol não está tão forte, né? Então não preciso passar um protetor, não preciso cuidar muito da minha pele, não, só vou e eu vou ficar debaixo do sol ainda, que está mais gostoso. Né? Mas também tem que ter um cuidado muito grande nesse período. Né, Sim, Dani? a preocupação também continua, né? Não tão redobrada quanto a gente tem, né, no verão. O sol de Valadares é um para cada. Sim. Mas agora no inverno, a gente tem tido, assim, esse ano um inverno um pouquinho mais frio do que os últimos invernos que a gente passou aqui em Governador Valadares. Mas mesmo assim, os raios solares estão sendo emitidos. Então, precisa sim da proteção, né, com a utilização do protetor solar, a utilização de blusas fotoprotetoras para prevenir ainda assim queimaduras, câncer de pele. E o protetor solar, eu acho que ele é o melhor amigo, né? E não é só para utilização no rosto, no corpo também. Então, hoje, assim, as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, correndo, né? Praticando mais atividade física. Então, é uma hora que você tem que se preocupar ainda mais em utilizar o protetor. Apesar das baixas temperaturas, existe a emissão de raios solares e precisa, sim, continuar a proteção. Porque a gente sempre fala, né, em relação ao câncer de pele, tem as campanhas, tem tudo mais, né? Porque o câncer de pele não é só, eu peguei um sol aqui no fim de semana, tive uma insolação, tive uma queimadura aqui, né? Eu posso ter, ele é cumulativo, né? Ele é durante vários e vários anos de exposição sem a proteção, né, que pode surgir aí o câncer de pele. Então, se durante o verão você se protege, no inverno não, né, mas os raios ultravioletas estão ali
incidindo sobre a sua pele, você pode acumular esses raios, essa radiação e pode desenvolver sim. Então, os cuidados devem ser tomados, né? E hoje a gente vê que tem produtos, né, tem protetores de diversas formas para todo tipo de pele, todo tipo de cor, todo tipo de situação. Então, hoje, né, as pessoas podem, inclusive, escolher que tipo de usar, né? Pessoas que suam muito, pessoas que têm pele mais oleosa, pessoas que trabalham suando, pessoas que trabalham no ar-condicionado. Então, até isso tem essa facilidade. Não, né, a facilidade é muito grande, né? A linha de dermocosméticos que tem no mercado, ela é muito grande. Então, você tem, assim, acesso a protetor com cor, sem cor, para diferentes tipos de pele, tonalidades de pele. Então, assim, a gama é muito grande. E eu acho que o que mais é interessante é que as empresas estão se preocupando em trazer, juntamente com o protetor solar, ativos que vão melhorar a qualidade da pele, né? Como vitaminas, também o ácido hialurônico, hidratantes, ceramidas. Então, isso também é muito importante, porque a gente está falando um pouco assim da questão de proteção, mas não é só proteção. Agora, no inverno, a gente precisa de muito cuidado com a pele na questão de hidratação. Então, assim, o uso de hidratantes tem se tornado muito mais importante. A pele, nesse momento, ela se torna mais ressecada, né? Fica um pouquinho mais craquelada pela própria desidratação. Então, o uso de produtos e ativos, né, hidratantes, eles melhoram muito a qualidade da pele. E aí a gente tem aí utilização de produtos à base de óleo, tanto para o banho quanto para o uso pós-banho. Porque o produto à base de óleo, ele vai manter o que a gente chama de um filme hidrolipídico que a pele tem, que é uma proteção da pele para que a gente não perca água, para que a gente não perca óleo, né? E que a pele se mantenha ali sempre hidratada, protegida e protegendo também dos raios solares, também dos agentes patógenos externos, porque a pele, como você disse, ela é a nossa proteção. Né? Ela é termorreguladora para o suor, para a temperatura, é ela quem nos protege de patógenos, dos raios solares, e ela também que é a principal sintetizadora da vitamina D, que é uma vitamina que a maioria das pessoas tem deficiência, porque hoje a gente não tem mais uma exposição solar como a gente tinha antigamente. E agora no inverno menos ainda, né? A vontade que a gente tem é sim de ficar lá um tempinho no sol, pegando o solzinho para aquecer e tudo, é muito importante, né? Para também a obtenção da vitamina D. Pois é, como é importante isso, né? Como a pele tem essa importância até na absorção de vitaminas, na absorção de minerais, né? Mas ela tem que ser protegida. Falamos aqui do sol, né? Os raios ultravioletas podem causar doenças, principalmente o câncer de pele, mas também ela tem que ser protegida em outras situações, no caso, por exemplo, da hidratação. Né? Ela tem que ser hidratada para ela ter essa proteção externa, interna também, né? Porque nesse período do ano não é só o frio, por isso que a gente fala, lá não faz tanto frio, nem blusa eu uso, não é tanto frio, não se preocupar não. Mas não é só o frio, a sensação térmica, o clima fica mais seco também, né? A gente tem uma diminuição da umidade, né? Sim. Então isso vai trazer aí essa sensação mais de secura. Mas o que acontece na verdade? É que a gente está muito acostumado a hidratar quando se tem sede. Só que quando a gente tem sede é porque o corpo já está em deficiência. É um alerta. Então o correto seria eu colocar água, ingerir água antes de sentir sede. Então, se a gente fizesse a ingestão de água de forma adequada, né, na quantidade adequada, a gente teria uma hidratação mais correta. E a hidratação, a gente não fala simplesmente por uma questão de hidratação da própria pele, é uma hidratação do corpo num todo. Todas as nossas células precisam de água, o nosso sangue precisa de água, a pele é água. O nosso corpo todo, 50% a 75% do corpo, dependendo da idade, ele é composto de água. Então, se a gente parar para pensar, é mais da metade do nosso corpo é água. E aí, essa negligência que a gente tem, né, de fazer a ingestão correta e a quantidade correta de água durante todo o dia. E uma coisa que a gente percebe muito, que as pessoas fazem, nossa, eu não tomei água hoje. E aí vai lá e toma uma grande quantidade de uma vez só.
isso aí não vai resolver, né? Porque é aquela grande quantidade, você vai utilizar só a quantidade realmente que o seu corpo precisa e o restante vai ser eliminado. Então, o correto é realmente ir colocando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia. Uma forma que a gente faz para que as pessoas tenham um pouco mais de disciplina seria a hidratação por copo de água próximo, uma garrafinha, né? Manter esse hábito para conseguir manter esse hábito diário de ingestão de água. Existem também complementos, né? Como sucos, como também chás, mas eles são complementares. Não adianta simplesmente eu substituir a água por eles, muito menos por refrigerante, hein, gente? Porque refrigerante a gente sabe que contém muito açúcar. E de nada adianta também colocar um complementar de um chá ou de um suco e também colocar açúcar. Aí a gente tampa um problema e aparece outro, né? Então eu acho que é muito questão de disciplina e hábito. Então, uma vez que você cria o hábito de toda hora ali se policiar e tomar uma água e fazer a ingestão de algum líquido que seja, principalmente frutas também, frutas são muito ricas em água, isso já ajuda bastante, né? Uma outra coisa que a gente faz muito no inverno, que é mudar a nossa alimentação. Então, a gente não tem uma alimentação tão saudável quanto a gente tem. Quente, que é uma comida mais, né, mais gordurosa, né? Então, realmente não tem muitas preocupações em uma salada, né, frutas, né? E a gente falou aqui sobre a questão da hidratação, né? E a gente vê que no inverno, nos períodos mais frios, a gente realmente não demonstra muita sede. O corpo não demonstra muita sede porque a gente não sua, a gente não movimenta muito, né? E aí não vem a sede, não vem o calor, a temperatura não aumenta, não vem o calor, não vem a sede. Isso nós, né, somos mais jovens. Agora, nos idosos, que geralmente já ficam mais parados, né, não movimentam muito, não fazem muito esforço, no inverno, né, a sede é menor ainda. Né, e eles também, principalmente, têm que ser hidratados bem, com muito mais rigor nessa época do a nossa ano, preocupação é redobrada com os idosos, principalmente pelo fato de eles já não têm a mesma quantidade de água corporal que nós temos. A segunda preocupação é a qualidade da pele. A pele já é bem mais fina do que a pele de uma pessoa mais jovem. Então, isso faz com que a pele dele resseque com maior facilidade. Então, ele vai sentir também que a pele é como se ela estivesse esticando. E aí ela vai trincando, vai dando como se fossem rachaduras mesmo na pele. E isso aí a gente precisa melhorar com ingestão de água e também com hidratação. E com hidratação de produtos específicos, porque a pele do idoso ela não pode receber qualquer tipo de creme, qualquer tipo de óleo. É específico para a pele idosa mesmo, porque ele precisa ter componentes que sejam hidratantes. Então, a gente não pode usar um produto que tem, por exemplo, um álcool, porque vai ressecar ainda mais. Uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado, que pela pele ser muito fina, às vezes ela vai trincar, vai rachar, vai formar feridinhas. E essas feridas, elas podem vir a infeccionar, por não ter o cuidado, por não tratar. E aí vai só piorando, complicando ainda mais a situação, né? E em se tratando de idoso que é debilitado, aí eu acho que o cuidado ainda tem que ser mais próximo e olhar principalmente a região do dorso, porque a gente não hidrata, não passa creme nas costas como deveria, porque a gente não consegue. Então, a região do dorso, eles passam muito tempo deitados, braços e pernas, que é onde tem mais atrito e mais movimento. Ainda falando dessa questão do cuidado com a pele, nesse período do ano, é característica desse período os banhos mais quentes. É tão bom tomar um banho quentinho, né, quando está frio. Mas até com relação a isso, alguns alertas e alguns cuidados devem ser tomados, né? Sim, eu acho que é inevitável, né? Sim. A gente sim busca o banho quente, principalmente depois que chega de um dia de trabalho, está bem cansado, e o banho quente, ele relaxa, descansa. E por estar frio, a gente vai fazer o quê? Vai deixar o chuveiro assim, o mínimo possível. Exatamente. Mas é muito importante a gente se conscientizar de que esse banho quente, ele vai trazer um ressecamento ainda maior para a pele. E aí vai sim promover, né, como se fosse uma queimadura. Tanto que quando as pessoas podem observar em casa, quando você sai do banho, a pele está completamente ressecada, bem sequinha e muito vermelha. Porque a água muito quente promove essa queimadura e também resseca a pele, porque tira esse filme que eu falei, que é esse manto hidrolipídico da pele, que é uma camada protetora que a gente tem. E aí, assim, a gente entra novamente na importância, então, de fazer essa hidratação, principalmente no pós-banho.
Porque por mais que a gente tente, né, conscientizar, informar a população de que o banho quente faz mal e que deveria se evitar, a gente sabe que não vamos conseguir atingir a massa. Mas então que pelo menos após um banho morno quente, que faça essa hidratação, essa reposição do óleo da pele para se manter a proteção, né? Em relação a essa hidratação, né, dos produtos de hidratação, né, todos os, não sei se há para homem um horário, mulher outro, idosos outro, criança outro, né, quais os melhores horários do dia, quais os horários ideais para se hidratar a pele? Você falou pós-banho, né? Mas tem pessoas que tomam, como eu, por exemplo, eu tomo vários e vários banhos durante o dia. Se for tomar vários banhos, você vai hidratar toda vez que você sai do banho. E a questão do banho também é uma coisa bem delicada que eu acho que muitas pessoas ainda não sabem. Que o banho, por mais que você queira tomar vários, o sabonete mesmo você não utiliza em todos os banhos. Você faz a utilização do sabonete em apenas um banho. Mesmo aquele neutro? Eles Mesmo. falam que a propaganda, então, está dizendo lá, pode tomar tranquilamente várias vezes que não faz mal à sua pele, não causa nada na sua pele. A cada vez que você toma o banho, que você usa o sabonete, você está tirando a proteção da sua pele. E essas vezes a gente fala assim, mas minha pele é muito oleosa. Mas essa oleosidade é uma proteção. Que a nossa pele, ela produz o sebo, que esse sebo é a proteção que a gente tem. E aí, se você toma vários banhos por dia, a cada banho você usa o sabonete que retira essa proteção, o tempo todo o seu corpo tem que estar produzindo cada vez mais para suprir essa carência. E aí você está tirando mesmo o que está te protegendo. Então, pode sim tomar vários banhos. E Valadares é muito quente, sim. A gente entende a importância disso. E às vezes até mesmo necessidade. Mas aí o sabonete ele torna-se necessário mais em áreas íntimas. Axila, virilha, pés, porque são áreas que realmente produzem um suor excessivo e com odor característico. O restante do corpo a gente não tem essa necessidade. Então, a utilização de sabonetes, priorizar essas áreas e não usar nas demais, uma vez no dia. Ao sair do banho, hidratar, e a hidratação preferencialmente também que seja com hidratantes mais compatíveis com o tipo de pele, ou até mesmo a utilização de óleos hidratantes. Hoje a gente tem disponível no mercado, inclusive, sabonetes que sejam à base de óleo. E aí não necessariamente você precisa ficar usando aqueles sabonetes que a gente usava há longos anos já. Mas esses sabonetes, eles trazem na sua composição uma hidratação maior e eles ainda auxiliam, né, na manutenção desse filme protetor da nossa pele. E a gente fala repetidas vezes isso, as pessoas falam muito sobre a proteção da barreira cutânea. Isso a gente escuta muito falar nos últimos anos. E vai ser assim, incansável, porque é a única forma que a gente tem de conscientizar a população de que a gente tem que proteger a nossa pele, proteger essa barreira que a gente tem e que nos impede, né, de contaminação dos micro-organismos externos, também dos raios solares, que a gente já até citou anteriormente. Ponto de corte, hein? Alerta de corte, pessoal. Vale a pena, né? Esse corte aqui, tá, Josias? Presta atenção aí. Falar em Josias, né? Lá em Caputira usa muito isso, né? E você falando de sabonete, né? Ele é lá de Caputira, né? Eu já sei a resposta. Eu vou fazer a pergunta, porque eu sou jornalista, tenho que perguntar. E usar as esponjas e as... Lá em Caputira usa aquela, como é que chama, José? Aquela bucha, né? A bucha vegetal, né? Bucha vegetal. E quanto mais, lá em Caratinga da universidade, né? Quanto mais esfregar, melhor para tirar a sujeira. Chega até a ferir a pele. Na sola do pé, né? Também. Vamos manter ela ali na sola do pé. Na sola do pé? Na sola do pé. Mas eu não consigo ficar sem usar a bucha ao tomar banho. Existem hoje... esponjas, né, que elas são de banho, que elas são de tecido, elas têm uma tecnologia mais avançada para não agredir tanto a pele para a pessoa que não consegue. Mas a palma da mão da gente, ela já é mais espessa, ela tem uma quantidade de queratina muito grande que já auxilia nesse processo do banho. Eu pergunto então, pela rapidinho, com relação a essa esponja, a bucha, não há uma necessidade, né? Você está usando sabonete, a mão, não há necessidade, a não ser de pessoas que trabalham, né, com produtos, né, que sujam o corpo, sujam as mãos e precisa de fazer uma limpeza mais profunda, né? Sim. Mas para a população que não tem esse tipo de atuação e necessidade, a bucha, a esponja, ela não tem uma necessidade para a pele, né? Não, é realmente para retirada de sujidades, né? E a sujidade do seu corpo diária mesmo, de produção de sebo, você consegue retirar com sabonete, só com um
um toque leve, né? A gente pode usar assim a buchinha, porque a gente sabe que tem gente que não consegue viver sem, né? Já é um vício que a gente traz também desde criança, né? Do banho da avó, da mãe. Se ela não tiver uma textura grossa e muito áspera, ela não vai agredir a pele, não tem tanto problema, tá? Pelo senso geral, né? Quanto mais grossa, quanto mais áspera, era melhor, né? E quando a mãe da gente dava banho da gente, né? Era esfregando. Até o couro, né? Era melhor assim. Melhor ficar vermelho do que sujo. Era essa. E assim até pouco tempo atrás. Mas antes tinha a sujeira de rua, né? Que você Sim, estava na a rua poeira, brincando. a terra. Poeira. Sim, isso é criança, considerado. então, né? Falando em criança, né? Falamos em idosos, falamos em criança também. Né? Bebês, principalmente, né? Que estão as peles mais sensíveis. Né? O outro lado, né? Da relação com o idoso também tem a questão das crianças, principalmente as menores, os cuidados com elas, né? Sim, e principalmente na hidratação. Né? Porque, assim, o banho, a mãe e o pai estão ali cuidando, né? Criança, eu acho que raramente a gente tem criança que tem problema com água. Criança adora água. Então, você colocar ela no banho, seja num banho mais morninho, um banho mais quentinho, ela vai ficar. Mas a questão é realmente a identificação do produto correto que vai se utilizar, porque as crianças elas têm a pele mais sensível, então não é qualquer tipo de produto que a gente pode utilizar na pele delas. Então, fazer a escolha do sabonete correto, fazer a escolha do hidratante correto para a pele delas, criar essa rotina, né, de pós-banho também já hidratar, porque essa hidratação a gente não tem uma data, né, de idade para começar. Ela já começa já o hábito desde a infância. E um cuidado com a hidratação e a alimentação, que aí sim vai partir do pai e da mãe, né? Porque a criança ela não vai lá pegar o alimento dela, não vai pegar água sozinha. E criança pede água, normalmente é quando ela está com sede. Então, também criar esse hábito dela começar a tomar água ao longo do dia também. Nessa época do ano, uma das dúvidas até chegou no nosso Instagram, quando a gente publicou lá que você viria ao programa, em relação à maquiagem, né? As mulheres principalmente, os homens também utilizam alguns produtos, não só a questão da maquiagem em si, mas produtos estéticos, né? Nessa época do ano. Há algum cuidado especial, algo que pode ser usado, não deve ser usado? Qual a sua orientação? Bom, primeiro, eu acho que a pessoa tem que avaliar o seu tipo de pele, né? Eu falo muito em consultório com a paciente que ela chega e fala assim, a minha pele é oleosa, a minha pele é seca. Não, a sua pele está oleosa, a sua pele está seca. Vamos tratar e vamos deixar a sua pele normal. E aí entra numa questão de fazer mesmo uma avaliação, uma anamnese, para verificar qual que é a necessidade mesmo daquela pessoa, daquele paciente. Porque a minha pele é completamente diferente da sua, principalmente pelo fato de sexo diferente, né? A pele do homem é diferente da pele da mulher. E a pele da mulher, ela tende a ter uma variação maior, de ser mais oleosa, mista, seca. Mas essa época do ano, a gente tem uma pele mais seca. E aí sim, tem que se priorizar por hidratantes que sejam mais oleosos, né? Um cuidado muito importante é de hidratar a pele antes de passar a maquiagem. Porque aí você hidratando a pele, você evita que a pele resseque ao passar a maquiagem. Porque a maquiagem ela tem essa já tendência de ressecar mais a pele, craquelar com o passar do dia. Então, hidratando a pele antes, passando um bom hidratante compatível com o seu tipo de pele e logo em seguida passando a maquiagem, além de fazer a maquiagem durar mais tempo, você não agride a sua pele. Vi um dia desses uma reportagem de crianças, meninas, crianças mesmo, 10, 12 anos, né, estão indo em lojas e acompanhando as mães e comprando maquiagens para ela e fazendo maquiagens, né? Bonitinho, está na rede social, está fazendo a sua live, está fazendo o seu vídeo para o YouTube, para o Instagram, né? E crianças meninas muito maquiadas, crianças muito maquiadas, né? E às vezes o tipo de produto, né, não é o ideal para aquela pele, não é o ideal para aquela criança. E até os produtos que tem no mercado, que a gente sabe que tem produtos, né, da indústria farmacêutica brasileira ou internacional, mas com autorização da Anvisa, e tem produtos que têm uma procedência duvidosa. Então, a gente vê muito isso. Crianças, as meninas, por exemplo, né, o que você diz em relação, principalmente para as mães e pais, né, em relação a esse tipo de atitude? Maquiar desde nova, estar maquiada, estar produzida, fazer uma skin perfeita, como dizem.
Hoje a gente já tem, inclusive, produtos voltados para as crianças, né? Que, assim, são produtos mais leves, são regulamentados e têm qualidade. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante são os pais procurarem os produtos corretos para utilização na pele da criança. Como a gente citou, a pele da criança ela é mais sensível, então não é qualquer produto que a gente pode estar colocando ali. A criança ela gosta de brincar com a maquiagem da mãe, gosta de ter esse acesso, ela cresce vendo isso o tempo todo e hoje o acesso às redes sociais está muito maior. Então elas assistem muito esses vídeos, né, nas mídias. Só que a gente tem que tentar policiar isso, limitar isso à idade delas. Não é qualquer produto que elas podem usar no rosto. E aí as mães já têm assim, um arsenal, né, em casa, no banheiro, no quarto, no closet, mas verificar o que pode deixar ao acesso da criança. E buscar conscientizá-la de que ela precisa ter os produtos dela, a criança vai ter os produtos dela e a mãe vai ter os outros produtos. E aí ela fala, você vai usar esse creme, você vai usar este sérum. Hoje já tem empresas que vendem kits de skincare para crianças, de maquiagens para crianças e que são assim grandes empresas de dermocosméticos mesmo, muito avançadas, de alta tecnologia. Então eu acho que vale a pena assim investir um pouco nisso para a criança, para que ela não utilize produtos que sejam de má qualidade, que não sejam compatíveis com o tipo de pele dela e já prevenindo aí algum problema futuro, né? Pois é, isso em qualquer época do ano, né? Todos devem ter cuidado com criança, ainda mais os adultos, né? Deve tomar cuidado com o tipo de produto que está ali, os componentes, a procedência dele, né? Então, um resumão do programa com a nossa pele, né? Mantê-la sempre hidratada, com hidratante externo, tomar água, tomar líquidos, evitar a exposição solar por longos períodos, principalmente sem o uso do protetor solar, banhos quentes, né? Evitar ao máximo, né? E ter cuidados, né? Acima de tudo, com o que você usa, o que você passa na sua pele, para que a gente mantenha essa saúde da pele também nesse período do ano. Daniele Altena, biomédica, a nossa convidada aqui do Cuidando de Você hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O programa está sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Eu falo que assim, é sempre muito bom trazer, né, informações de cuidado de pele, que a gente desmistifica muitas coisas que as pessoas veem nas redes sociais e que às vezes levam como verdade. Mas eu acho que o mais importante é que a prevenção é muito mais barata do que o tratamento. Então, cuidar hoje para não ter uma doença depois, né? Exatamente, esse é o objetivo do nosso programa do Cuidando de Você. Saúde, bem-estar e qualidade de vida através da prevenção, através da informação. Até o nosso próximo encontro, até o próximo Cuidando de Você.